Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de farmácia de manipulação. Nossa convidada de hoje é a farmacêutica doutora Vivian Galvani Bittar Torres. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente, Luciano. Ô Vivian, você é farmacêutica, né? Conta pra gente um pouquinho do que você fez, que curso que você fez. Eu fiz o curso de Ciências Farmacêuticas na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. A PUC, né? Isso. E você também parece que tem um título de especialista em manipulação, não é isso? Isso, eu tenho um título de especialista em manipulação alopática magistral. E também tem uma farmácia de manipulação aqui em Poços, né? Desde 91? Desde 91. Vivian, como você vê hoje o mercado de manipulação, enfim, o mercado magistral? Olha, Luciano, eu vejo assim muita evolução. É bom até esclarecer que hoje a farmácia de manipulação é um setor totalmente regulamentado pela Anvisa. E isso dá segurança, dá confiabilidade na qualidade dos nossos produtos. Eu vejo também até um futuro promissor aí à frente, deixando bem claro que a gente vai ter que estar sempre, cada vez mais se aprimorando para atender as exigências que virão, dos órgãos fiscalizadores, dos prescritores e do consumidor em geral. Inclusive a gente nota, né, a diferença de uns bons anos atrás, né? E hoje, né, uns bons anos atrás, até que estava conversando agora há pouco com você, né, o pessoal preparando as pomadinhas, aquelas loções, né, poções. Exatamente. E hoje, graças a Deus, né, a Anvisa regulamentou muita coisa, fez muita exigência, que isso é muito bom, tanto para a farmácia e principalmente para o consumidor, né? Então, melhorou muita coisa, inclusive laboratório. O que você fala disso, Vivian? Com certeza, houve muita evolução nos equipamentos, nas embalagens mais apropriadas. Antigamente a pesagem era feita naquela balança com 2 pratinhos. Hoje nós temos que deixava balanças muito a desejar, né? Lógico. Não tinha nenhuma precisão. Mas também era o que tinha e ajudava muita gente, né, Vivian? Como faz parte de todo segmento, vai havendo essa evolução. Né? Hoje as balanças são todas eletrônicas, todas monitoradas, controladas, enfim. Isso tudo nos dá muito mais segurança para trabalhar. E hoje, como é que está essa parte de legislação à saúde, Vivian, no teu caso, farmácia? Esse é um grande desafio, né? Porque com o mercado sempre crescendo e o consumidor cada vez mais exigente, é uma tendência que venham cada vez mais normas, cada vez mais fiscalização. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos que ter monitoramento de toda a qualidade do nosso processo. Temos que ter laboratórios separados para manipular alguns tipos de medicamentos, como, por exemplo, hormônios, antibióticos. Até os antibióticos recentemente passaram também por uma legislação, né, quanto à prescrição. E temos também o SNGPC, que o que é isso? O que é isso, Vivian? Explica aí para os nossos telespectadores, né? É o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. A Anvisa criou isso em 2007. E a partir dessa data, todas as farmácias tiveram que fazer um inventário dos seus estoques e a partir daí é tudo controlado, não só o que compramos, como também o que utilizamos na manipulação dos nossos medicamentos. Se houver alguma falha na transmissão desses arquivos que são feitos online para a Anvisa, no máximo de 7 em 7 dias, você pode ser autuado. Completamente diferente de uns anos atrás, né? Nem computador não tinha, né? Completamente diferente. Ô Vivian, e em termos de segurança, o que mudou assim, quanto aos medicamentos manipulados, né? O que o consumidor pode falar assim, bom, eu posso usar esse medicamento que ele é seguro, a controle de qualidade, o que você fala dessa parte? Então, hoje, como eu disse, tem que haver monitoramento em todo esse processo. Como é que é isso? Desde quando a gente recebe a matéria-prima, já previamente com os laudos de análise, nós também somos obrigados a analisar novamente essas matérias-primas e temos ainda um contrato com laboratórios credenciados pela Anvisa, onde somos obrigados a terceirizar algumas análises. Para você ter uma ideia, lá no Anual Farmacêutico, mensalmente, mediante aí um cronograma, nós mandamos analisar a nossa água que nós utilizamos na produção dos medicamentos, as nossas bases cosméticas quanto à contaminação microbiológica,
as nossas matérias-primas e até mesmo os nossos medicamentos manipulados já prontos para avaliar a técnica que nós empregamos no preparo deles. Ou seja, tem todo um preparo, tem toda uma técnica para evitar, como você disse, contaminação. E você falou também de produtos cosméticos, né? Exato. Você então não faz só medicamento, você também elabora produto... Manipulamos cosméticos também. Aliás, isso hoje também é uma tendência, né? Cada vez crescer maior esse tipo de E facilita manipulação. muito, né, para o consumidor. Que tipo de produto manipulado cosmético que você faz? Fazemos cremes para diversas finalidades, filtros solares, shampoos, loções capilares, todos mediante prescrição médica, né? Isso é importante, vale a pena frisar, que às vezes a pessoa chega e quer misturar alguma coisa, né? Coloca um componente ou outro, e não é por aí. Acho que todo mundo tem que chegar para você, a gente sabe que o teu controle lá também é muito rígido, né? Claro. Como a gente conhece, então tem que ter a receita, fazer tudo direitinho, sempre, né, ser Vivian? atendido mediante uma receita médica. É claro que temos venda de alguns produtos já acabados lá hoje na farmácia, né? Representamos algumas linhas de cosméticos, isso sim temos já, pronto. Mas quanto à manipulação, só mediante a receita médica. Ô Vivian, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com a doutora Vivian, farmacêutica. Vivian, a gente tem, né, uma noção, pelo menos a gente ouve o pessoal comentar que todo medicamento manipulado é natural e pode usar sem controle. Você concorda com isso? De forma alguma. Nem todo medicamento manipulado é natural. Exatamente. Nós manipulamos os fitoterápicos, que são os medicamentos originários das plantas. Mas também uma farmácia de manipulação manipula muitas substâncias químicas e sintéticas. Para esclarecer, uma farmácia de manipulação, ela faz fórmulas magistrais e oficinais. O que é isso? Explica para os nossos telespectadores. Fórmulas magistrais são aquelas feitas mediante uma prescrição médica. E as fórmulas oficinais são aquelas que estão descritas em literaturas oficiais pela Anvisa. Vivian, me explica um pouquinho melhor para os nossos telespectadores essas fórmulas oficinais. O que vem a ser? São fórmulas já prontas? Como que é isso? São fórmulas que estão descritas em literaturas oficiais. Como um exemplo para se entender. Uma pasta d'água, por exemplo, para assadura de bebê. Essa fórmula está escrita lá numa farmacopeia e aquilo nós podemos fazer sem necessariamente ter uma receita médica. Digamos assim, seria uma fórmula que, em termos de efeitos colaterais ou contraindicação, praticamente seria mínimo, ou quase que nenhum. E que estão ali já padronizadas e descritas nesses livros, então você pode estar fazendo sem estar prejudicando a saúde ali do paciente. Ô Vivian, a gente ouve também dizer que o medicamento manipulado é mais barato, você concorda? Olha, na verdade o medicamento manipulado, como ele é produzido e comercializado diretamente ao cliente, sem intermediários, isso realmente torna o custo dele mais barato, sim. Diminui bastante. Diminui bastante. Já os industrializados passam por uma cadeia muito grande até chegar à mão do consumidor final. E é isso que torna ele também mais caro. E falando em medicamento manipulado, em termos de validade, como que a validade é o mesmo de medicamento não manipulado ou é menor? Como que é o prazo de validade? Então, a validade ela é diferente, uma vez que o medicamento manipulado ele é um medicamento personalizado. Ele, na verdade, é feito sob medida. E esse prazo de validade, ele não tem como, então, ser muito extenso, porque não é um medicamento que é produzido em grande escala. Geralmente, nós damos 6 meses para os medicamentos de uso interno, via oral, e 4 meses para os medicamentos de uso tópico. Então, a validade é um pouquinho menor. Isso, né? Um pouquinho menor. Porque a gente também, Luciano, tem que tentar entender que na manipulação de medicamentos você tem fórmulas com muitas associações. E nessas associações você tem muitas matérias-primas com validades diferentes. Exatamente. Então, para não comprometer o medicamento, então você coloca uma validade menor um pouquinho, né? E todos os medicamentos, de uma maneira geral, eles podem ser manipulados ou tem restrições? Tem medicamentos que não têm condições de manipular, Vivian?
De um modo geral, todos eles podem, desde que tenhamos a matéria-prima disponível para manipulação e a forma adequada de se produzir esse medicamento. Agora, é até importante esclarecer que alguns tipos de medicamentos, como por exemplo colírios e medicamentos injetáveis, esses só podem ser manipulados por farmácias realmente qualificadas, porque requerem laboratórios especiais, técnicas especiais. E até onde eu sei, somente nos grandes centros é que temos essas farmácias qualificadas. Então, tomar cuidado se a pessoa for comprar em alguma farmácia e, né, que não seja qualificada para isso e está comprando medicamentos que não é correto. Claro, né? Qualquer dúvida é só verificar junto às vigilâncias sanitárias, que elas é que fazem a fiscalização das farmácias e sabem quais estão aptas ou não para produzir. Porque a gente sabe também que em todas as áreas, né, Vivian, sempre tem aquele pessoal mais inescrupuloso, né, que não tem muito controle de qualidade, quer vender e não é por aí. Sim, então, né, os nossos telespectadores, a população, tem que tomar cuidado com isso, onde compra, né, procedência. Com certeza. Quem é que está manipulando, né, esta fórmula, não é verdade? Uma farmácia tem que ser confiável e o pessoal tem que ser muito qualificado para poder estar produzindo esses medicamentos. Ô, Vivi, uma coisa que a gente vê muito é o pessoal às vezes, não vou no médico não, eu vou repetir a receita, eu vou lá na farmácia pedir para repetir a receita. Ou então, fulano usou, eu vou passar para minha sobrinha, para minha irmã, para o meu primo, para o meu amigo. Isso acontece muito, né, Vivian? Como que você faz com esses casos? Infelizmente acontece, né? Essa coisa de passar um para o outro, achar que o que é bom para mim é bom para o outro, também, chegar sem receita. E que é a fórmula, né? A repetição, ela só deve ser feita quando houver a solicitação por parte do prescritor. E nós, inclusive, lá no All Farmacêutico, sempre orientamos os prescritores a colocarem o tempo de tratamento na própria receita. E como nós digitalizamos todas as receitas no nosso processo, então qualquer dúvida nós temos lá a receita. Não tem como a pessoa querer tapear na farmácia, né? Tá digitalizada. Não, o médico deu para 6 meses o medicamento. Exato, e está lá estipulado o tempo de tratamento. Agora, isso de ficar passando de uma pessoa para outra, jamais, a gente não deve nunca estimular a automedicação. Isso é uma coisa muito séria. Mesmo pelo risco, né, que a pessoa corre, né, a respeito disso. Somente com prescrição médica e depois do medicamento pronto, aí tira dúvida com o farmacêutico para qualquer orientação. Ô, Vivian, todas as especialidades médicas pode ter um medicamento manipulado? Ou tem ou não? Eu diria que sim, Luciano, todas. Hoje a gente atende muito a área de dermatologia, como comentamos, né, anteriormente. Hoje está em alta, né, a parte, principalmente a parte cosmética, né? Isso, hoje é o tratamento dermocosmético que a gente fala, que é o tratamento estético, né, tá crescendo muito. Também a parte de nutracêuticos, que são aqueles suplementos vitamínicos que nutricionistas também prescrevem. Mas, de um modo geral, todas as especialidades, endocrinologia, porque isso era um pouco restrito até pouco tempo atrás, né, Vivian? Então, hoje a gente sabe que várias especialidades usam, né? Ou muitas especialidades usam medicamento manipulado, né? Usam porque muitas vezes a manipulação é uma solução para aquele prescritor, para atender alguma necessidade. Como você está falando em solução, né, para o prescritor, eu gostaria que você comentasse, então, né, para os nossos telespectadores, o medicamento manipulado, por que ele é importante? Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com a farmacêutica doutora Vivi. Vivi, antes do comercial, eu tinha comentado com você, né, a importância do medicamento manipulado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Por que o manipulado é importante? Então, Luciano, ele é muito importante. São várias as razões, mas duas principais. A primeira é porque ele é um medicamento personalizado, é feito sob medida. Na dosagem que a pessoa precisa, né? Não há necessidade de estar quebrando comprimidinho no meio, partindo em 4, não existe isso. De forma alguma. E segundo, porque ele também permite associações. A gente sabe que muitos tratamentos médicos, né, dependendo da patologia, existe a necessidade de se associar vários medicamentos. A manipulação permite que você faça isso numa formulação única. Isso facilita o uso dele por parte do paciente e, em muitos casos, o torna até a única solução para aquele tratamento mesmo, pelo próprio ajuste de doses. E mesmo porque pessoas que às vezes tomam 3, 4 ou mais medicamentos
tem condições, né, de colocar em um só, não é isso? E na dose que a pessoa usa. Então a pessoa está tomando várias vezes ao dia, num comprimido, numa cápsula, resolve o problema, né? Você imagina pacientes idosos, né? Tomando muito comprimido, muita coisa. Que você falou, esquece mesmo. Exatamente. Confundem. E podem confunde tomar horário, errado. dia. Isso é normal, acontece mesmo, né? Ô Vivi, nós sabemos que na tua farmácia tem um controle de qualidade muito grande e isso é importantíssimo, né? Que é a farmácia, o farmacêutico. Os teus produtos, a tua matéria-prima, são todas importadas? Como que é a matéria-prima, o básico teu? Olha, o farmacêutico trabalha tanto com matérias-primas importadas como nacionais. É claro que as importadas estão na sua maioria, porque infelizmente aqui não se fabrica muita coisa. Mas nós trabalhamos tanto com as importadas como com as nacionais. Agora, uma coisa muito importante que eu vou aproveitar para esclarecer a procedência das matérias-primas para a farmácia de manipulação é a mesma que da indústria farmacêutica. Aliás, vários dos nossos fornecedores que... Como que você escolhe, então, teus fornecedores, Vivian? Como que é feito? Como que é esse critério? Então, esses fornecedores que nos atendem, que atendem também a indústria farmacêutica, eles são qualificados. Digamos que são os mesmos. A grande maioria são os mesmos. O que difere é apenas a quantidade que nós compramos da indústria, né? Então, o mesmo fornecedor da indústria farmacêutica e da farmácia de manipulação, digamos, seria o mesmo. Sim, muitos dos que nos atendem também a indústria farmacêutica. Então, digamos assim, a confiabilidade do medicamento, do produto, né, é grande. Com certeza. E como eu estava dizendo, eles são qualificados. Tem uma entidade que é representativa do nosso setor que qualifica esses fornecedores. Vai lá, faz auditoria, vê se eles estão atendendo a todas as exigências, né, das leis. E a gente procura estar comprando somente desses fornecedores. E no farmacêutico essa lista é até bem seleta. Isso pode até explicar em alguns casos as faltas de matérias-primas, de algumas matérias-primas em nossos estoques, porque algumas delas são inclusive exclusivas desses fornecedores. Ou seja, até é importante que às vezes a pessoa chega, né, você é sincera na farmácia, não, eu não tenho, mas vai chegar. Do que chegar numa farmácia e você sabe que isso acontece, eu quero um medicamento, quer dizer, a pessoa não tem, mas faz de conta que tem, né? E acaba fazendo produto faltando um componente, não é isso, Vivi? Isso é muito certo, tem que haver muita transparência, né, nesse relacionamento e realmente a gente esclarece, fala, olha, aquela matéria-prima é única daquele fornecedor, mas assim que estiver restabelecido o estoque, nós estaremos atendendo novamente. Porque isso tudo é muito sério. Falar em estoque, como que você lá no farmacêutico gerencia seu estoque? É uma tarefa bastante complexa. Porque tem prazo de validade, tem, né? Exatamente. Nós procuramos estocar apenas aquilo que tem alta rotatividade. E nos baseamos na validade dessas matérias-primas, justamente porque lidamos com um número muito grande de matérias-primas e com validades variáveis, né? Então é muito complexo, porque se você falhar nisso também, você gera muito desperdício. E até é interessante comentar que também nós não podemos comprar quanto queremos. Existe uma quantidade mínima para ser comprada de cada matéria-prima e existe também um faturamento mínimo para você comprar daquele fornecedor. Então, muitas vezes, isso explica também o fato de chegar uma receita até a farmácia, por exemplo, e a gente não ter aquela matéria-prima, a gente tem que estar questionando o prescritor, se vai haver realmente a necessidade daquela prescrição para vários pacientes, para que possamos estar adquirindo. Ou de imediato, né, se dá o tempo de você, né, mandar buscar, de você comprar, chegar, né? Ou poder estar fazendo alguma outra alteração na receita, enfim. Doutora Vivi, todos os medicamentos são feitos no mesmo laboratório, que como a gente sabe, né, lá no farmacêutico é muito bem dividido e a gente sabe que tem vários laboratórios. Como que é essa divisão? Por que a divisão? É importante a gente esclarecer mesmo, porque, por exemplo, os medicamentos de uso oral têm que ser feitos num laboratório específico. Os medicamentos de uso tópico são feitos em outro laboratório. Os hormônios são feitos numa cabine de segurança biológica até, que é um equipamento para evitar contaminação. Protege o manipulador, protege o meio ambiente, protege o produto, enfim.
Muito importante. E também tem um laboratório de controle de qualidade, que é onde tudo começa, onde a gente faz as análises das nossas matérias-primas. Eu estou te perguntando porque acho que na cabeça, de uma maneira geral, na cabeça da população, passa assim, manipulação. É uma sala onde que se manipula todos os medicamentos, né? Então não é bem assim, né? Como você acabou de explicar, cada laboratório, é uma divisão dentro da farmácia e cada laboratório faz o seu produto específico. É uma tarefa muito complexa com muitas operações, muitas. Ô Vivian, tem algumas perguntas, né, de nossos telespectadores, vamos chamar? Lá. Então vamos chamar nossa repórter Érica Azevedo, primeira pergunta. Eu queria saber se o filtro solar manipulado tem a mesma eficácia dele comprado em farmácia, já pronto. Olha, Nilza, qualquer medicamento manipulado, mesmo o filtro solar, vai ter a mesma eficácia do comprado pronto se ele for feito em uma farmácia confiável, com profissionais qualificados que possam garantir a qualidade desse produto final. Sempre a idoneidade do estabelecimento, né? Sempre. E do responsável. Sempre. Próxima pergunta. Vivian, quais as vantagens do remédio manipulado? Daniela, as vantagens são várias. Entre elas eu posso citar que ele é um medicamento personalizado, como eu já comentei aqui. Ele oferece economia para o paciente, porque tudo é feito somente pelo tempo de tratamento necessário. Ele oferece flexibilidade de dose. Se você tem que tomar um medicamento numa dose menor ou maior, a manipulação permite esse ajuste. A manipulação também tem a vantagem da flexibilidade da forma farmacêutica. O que é isso? Uma criança não consegue engolir uma cápsula. A gente pode fazer aquele medicamento na forma de um xarope. Próxima pergunta. Por que remédio manipulado muitas vezes é mais barato que o de farmácia? Oi, Michele. Ele é mais barato justamente porque ele é produzido e comercializado diretamente com o cliente. Não passa por intermediários, o que é diferente da indústria farmacêutica. Até chegar à mão do consumidor final, passa por uma cadeia enorme de pessoas que acaba tornando ele mais caro. Próxima pergunta. Vivian, gostaria de saber se todo medicamento pode ser manipulado. Olha, João, todo medicamento pode ser manipulado, desde que tenhamos a matéria-prima disponível para manipulação e tenhamos a técnica adequada para o preparo deles. Mas como eu já esclareci aqui na entrevista, alguns deles requerem farmácias qualificadas, como por exemplo colírios e injetáveis. No farmacêutico não fazemos esse tipo de medicamentos. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se o prazo de validade dos medicamentos manipulados é igual àqueles que a gente compra na farmácia. Oi, Paola. Não, ele não é igual porque ele é um medicamento personalizado e, portanto, a validade é feita de acordo com o tempo de tratamento do medicamento. Tem mais alguma? O que deve ser levado em conta na escolha de uma farmácia de manipulação? Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui até a semana que vem. Se Deus quiser, Érica. Fabiana, você deve levar em conta ao escolher uma farmácia de manipulação se é uma farmácia confiável, que tenha profissionais qualificados para estar atendendo às suas necessidades. É super importante ter sempre um farmacêutico presente e que possa estar atendendo às suas necessidades, tendo bastante transparência com o seu médico para resolver os problemas da sua receita e poder atendê-lo da melhor forma possível. Vivian, gostaria de conversar com você mais um tempão aqui, né? Que está muito gostoso nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero te agradecer, né, pela presença, pela oportunidade, né, que está dando para os nossos telespectadores e gostaria que você deixasse também uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Eu que gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar podendo esclarecer um pouco mais sobre medicamento manipulado. Pena que o tempo é curto mesmo. Passa muito rápido, né, Vivian? Gostaria de me colocar à disposição para qualquer telespectador que queira tenha mais alguma dúvida. Isso é importante, né? Se alguém tiver alguma dúvida, ligar para a doutora Vivian. Nós temos até na farmácia um programa de visitação interna. Podem ir até lá, conhecer nossos laboratórios, enfim. Estou à disposição. Vivian, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.